Eu trabalhei no Estado, né? No começo da minha carreira, trabalhei com contabilidade e depois fui para Bragança Paulista era aqui em Sorocaba, um tempo. ou não? Não, aqui em Sorocaba. Aqui em Sorocaba mesmo. Depois, quando casamos, ficamos 6 anos em Bragança Paulista. Daí eu entrei na Secretaria da Fazenda, passei no concurso da Secretaria da Fazenda e trabalhei lá mais 30 e poucos anos, né? Entendi. O senhor já aposentou, né? Então, Agora eu já aposentei. Mas como voluntário, eu e a minha esposa sempre participamos da igreja, né? Grupos de jovens, né? Grupos de casais e tal. E na década de 90 surgiu o Estatuto da Criança e do Adolescente. Sim, o ECA, né? O ECA que deu uma nova feição às leis em relação à criança e ao adolescente, né? E nessa época, inclusive por incentivo dos padres do Salesiano, a minha esposa trabalhou muito tempo no Salesiano como professora, coordenadora pedagógica. Legal. Eu conheci a pastoral do menor, a gente já atuava na igreja, gostava muito da área social. Certo. E naquela época, o que aconteceu? O Estatuto da Criança e do Adolescente é de 1990, né? Sim. E no começo, muito incompreendido e tal, havia muitos preconceitos em relação às situações que o ECA colocava, né? Então, demorou muito para a sociedade assimilar. Chegou a ter rejeição, tio Zé, nessa época? Rejeição, eu digo, eu vivi bem aquela época, porque o ECA trazia o Conselho Tutelar. Conselho Tutelar, 5 membros eleitos pela sociedade, que a prefeitura deve bancar, mas a prefeitura não manda porque eles são autônomos em relação à sua atividade. Entendi. Então é uma figura jurídica totalmente nova. Por que eles são autônomos? Porque se uma criança está correndo risco na família, ou por falta de família, abuso, violência e tal, ele tem o poder de tirar. Né? Claro que vai comunicar ao juiz e vai colocar numa entidade de acolhimento. Né? Tá. Então ele precisa ter autonomia em relação a isso. Né? E em cada município também um conselho de direitos, esse meio a meio, poder público e sociedade civil, para tentar verificar toda a situação da criança e do adolescente no município, para poder direcionar a situação. Né? Entendi. Quando eu digo que houve, no começo, uma certa dificuldade, dou um exemplo para vocês. Eu comecei a atuar como voluntário nessa causa em 1997, né? Faz quase 25 anos. Na grande região administrativa de Sorocaba, né? Nós tínhamos 80 municípios, desde Cabreúva até Ribeirão Vermelho do Sul. Divisa do Estado. Divisa do Estado, né? Divisa do Estado lá embaixo. 80 municípios. 7 anos depois do ECA, em 97, nós ainda tínhamos apenas 20 conselhos tutelares implantados. Ou seja, 20 municípios. 20 municípios com conselhos tutelares. Então a gente ia por aí, por essa região toda, da grande região administrativa de Sorocaba, fazendo palestras, né, e trazendo o pessoal da cidade, as lideranças da cidade, para eles entenderem a importância disso. E havia naquela época até muitos políticos, muitos prefeitos que não entendiam muito e demoravam, né? Mas eu vou ter que pagar o salário dele, não posso mandar neles, que história é essa? Né? Então eles queriam ter o poder de controle, né? O poder de controle, né? Então, isso vem da Constituição de 1988, né? Que deu um passo grandioso à frente com o artigo 227, dizendo: a criança está sofrendo, o adolescente está em dificuldade, quem vai cuidar dele, né? Na cabeça do povo tinha aquela história: quem pôs no mundo que cuide. Sim. Tem Se vire, né? A gente não escuta muito falar isso? Sim, com certeza. Pôs no mundo, então se vire. Se né? vira, né? Aí, se a família não consegue, então o governo que ajude. Então, família e governo, né? Certo. Família que muitas vezes era uma meia família, né? Uma família totalmente fragilizada. E aí a Constituição vem e coloca uma terceira pessoa responsável. Família, governo e sociedade. E aí que a coisa pega, né? Peraí, você não vem com história pra cima de mim, eu já tenho meus filhos, pensa que tá fácil. Entendi. Não, mas veja, meu filho,
são as crianças de Sorocaba. São as nossas crianças. São as crianças do Brasil, são as nossas crianças. É o futuro crianças. de Sorocaba, é o futuro do Brasil. Então, se você não cuidar, como é o que fica, futuro... né? Então, esse envolvimento da sociedade, que é um passo novo, gigantesco, né? Que nessas últimas décadas estamos lutando para realmente conseguir avançar, né? E aí, no Estatuto, alguns pontos também que foram muito combatidos, hoje ainda são, né? Mas combatidos no começo. Por exemplo, como é que é essa história? Criança não pode trabalhar? Parece que eu escutei isso. Criança não pode trabalhar, não pode Ixi, trabalhar. isso aí vem de tempo já, né? Já é uma Você transição. encontra muita gente da minha idade, mas como criança não pode trabalhar? Se eu já trabalhei na roça com 9 anos, tá enxada na mão, né? Falo, meu filho, e é duro você conversar com essas pessoas, eu sempre que muita gente da minha idade, né? Fala, olha, os tempos mudaram muito. Sim. Mudaram As coisas estão sempre muito, mudando, né? Hoje em dia o trabalho braçal, ele, vamos dizer assim, ele não tem futuro, né? Então não é coisa igual, vai comprar na roça. Né? Então, E o que acontecia muitas vezes é que às vezes o filho trabalhava junto com o pai, ia aprendendo ali e tal, né? Mas essa cabeça tem que mudar. Como é que é hoje? E nem digo pelo Estatuto da Criança e Adolescente, é pela própria Constituição. tá. Criança a partir de 14 anos, não, adolescente, desculpa. Primeiramente, até 12 anos, criança. Completou 12, adolescente. Adolescente. Até 18. Fez 18, já está fora adulto, do estatuto aí, adulto. Agora, adolescente de 14 anos para cima pode trabalhar como aprendiz. 16 anos, carteira assinada. Carteira assinada. Ah, mas daí, não, mas isso é bobagem, porque eu trabalhei com 10 anos, com 12 anos e aprendi a ser uma pessoa honesta. Ô, meu filho, você está falando de 50, 60 anos atrás. A coisa mudou diferente, muito. Eu digo para você assim, um engraxate, né? Com uma caixa de engraxate na Praça Central de Sorocaba. Há 60 anos atrás, hoje... É muito diferente, né? Muito diferente. Nossa, com certeza. Hoje está tudo ali. Com prostituição, tráfico. E não é como antes, que era pinga e maconha. Hoje Tá descambado o negócio, descambou, né? Então, o risco é muito maior. Então, a Constituição diz, a criança e adolescente, escola. Ah, mas a família é pobre. Vamos ajudar. Vamos ajudar. Para isso, a sociedade tem que assumir. Vamos ajudar, porque a criança tem que ir para a escola. Ah, e se anos atrás, décadas atrás, você conseguia arrumar um emprego com curso primário e tal, hoje, meu caro, aí você já começa do segundo grau para cima, tem que ter um diploma, né? Até para serviços mais simples, né? Então esse foi um problema, né? Que eu me lembro direitinho o dia em que mudou, que o adolescente só podia trabalhar como aprendiz com 14 e registrado com 16. Tem essa janelinha da 14 criança a 16, né? pro trabalho do adolescente de 2 anos aí. Isso, porque abaixo de 14 não adianta, não pode mesmo, é só escola. Certo. Só escola. E aí eu lembro que daí o Cruzeiro do Sul fez uma reportagem, ouviu as pessoas, muitas pessoas criticando, isso é absurdo, porque a família precisa e tal, né? E entrevistou um adolescente. Eu acho errado isso aí, porque eu tenho 15 anos e não posso trabalhar, porque o meu pai, a família precisa, meu pai está desempregado. Ué, mas então, falou isso. Então por que a empresa não dá um emprego para o seu pai em vez de empregar você? Sim. Porque muitas empresas empregavam adolescentes sem registro, pagando uma miséria. E o adulto tinha que ter o salário mínimo. Então, veja, a incoerência da sociedade. A incoerência da sociedade, né?